A palavra de Deus diz, Salmo 22, que Deus habita no meio dos louvores, amém? Glória a Deus, seja abençoado através do louvor. Glória a Deus. Quero te convidar nesta manhã agora a meditarmos na palavra de Deus. Chegou o momento onde Deus sempre fala através da sua palavra. E desde já eu já te agradeço a tua atenção e te convido a compartilhar um pouco da palavra de Deus. Muitas pessoas não têm o hábito de ir a uma igreja, talvez por problemas particulares, problemas pessoais, trabalho, mas nós estamos aqui fora, nós viemos trazer a igreja aqui fora para você, para que você também receba um pouco da palavra de Deus, amém? O texto que eu quero compartilhar nesta manhã com você se encontra no livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo 9. Glória a Deus. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o 7. Glória a Deus. Deus marcou encontro nesta manhã conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim o texto: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse-lhe: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Aleluia. Senhor meu Deus, te damos graças, Pai, por mais esta manhã, Pai. Obrigado pela tua palavra e pela oportunidade, Senhor, de falarmos. Ainda podemos, Senhor, do teu grande amor e do teu evangelho. Muito obrigado, Senhor, fala conosco na tua palavra, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, havia um homem muito rico no ramo dos negócios, um homem executivo, um homem que trabalhava viajando o mundo todo. Quase todo dia, ou quase toda semana, ele viajava por todo o continente, Europa, Ásia, América do Sul, América Central. Então este homem, ele era um homem que viajava muito em prol do trabalho. Mas também esse homem, ele era um homem temente a Deus, um homem que tinha Deus em seu coração. Ele ajudava o próximo, ele não era preso à sua riqueza, não. Ele compartilhava aquilo que Deus colocava no seu coração. Um homem que era acostumado a viajar de um lado para o outro, frequentador dos aeroportos do mundo. Um dia ele precisou fazer uma viagem, nessa viagem ele temeu pela sua vida. E nesse dia ele sentiu medo da morte. E ele vai até o banheiro do aeroporto e decide falar com Deus e pede livramento. E diz: Senhor, me guarda, pela primeira vez eu estou com medo da morte. Me leva guardado, Senhor, me livra da morte. E ele agradece. Então ele embarca naquele avião,
Horas depois, sobre o oceano, há um acidente e o avião cai, morrendo quase todos do avião, exceto ele. E naquele momento ele tenta se segurar em objetos flutuantes que haviam naquele avião. E quando ele se agarra ali à deriva, naufrágio total, e ele agradece a Deus, ele levanta os olhos ao céu e diz: Deus, muito obrigado porque tu me livrou da morte, tu atendeste a minha oração naquele aeroporto. E Deus então vai através da onda do mar, deslocando ele a uma ilha deserta. E chegando nesta ilha, ele agradece novamente. E agora ali ele recupera as forças e vai construir uma cabana, um refúgio para ele se abrigar do tempo, da chuva, aleluia, do sol. Se abrigar também de possíveis animais que pudessem existir naquela pequena ilha. E ele fez ali uma ronda e percebeu que ele era o único homem daquela ilha, a única pessoa. E ele passa a viver ali dia após dia. A misericórdia de Deus o alcançou de uma maneira tão poderosa que ali havia manancial de águas doces. Ali também havia árvores frutíferas. E ali ele pôde pescar, pôde se alimentar. Foi vivendo da maneira que ali estava conveniente. Ele já estava por muito tempo ali e já se conformava com aquela vida. E aquele homem passou muito tempo, não sabemos se foi semanas, meses, anos, mas ele já estava há muito tempo ali, com o coração grato a tudo a Deus. Só que houve um tempo em que ele se estendeu, se prolongou na sua pescaria, e ali, ao passar do tempo, ele olha para o céu e vê uma fumaça negra, densa e muito escura. E ele percebe então que era um incêndio que poderia ser a sua cabana. E ele corre desesperadamente, abandona o peixe. E quando ele chega lá, ele dá de frente com a sua cabana só em cinzas. E aquele homem que tinha um coração grato a Deus, que tudo agradecia, pastor Luiz, que tudo era grato com a condição que Deus ali proporcionava àquele homem, naquele momento ele vai blasfemar, irmãinha. Ele vai reclamar, ele vai murmurar, ele vai dizer que Deus ali não amava ele, ele vai contestar com Deus, ele vai questionar. E ele se abraça ali, sentado em uma pedra, chorando, dizendo: Deus, tu não me ama, porque tu me livrou da morte, se agora tu destruiu a única coisa que eu tinha de bem. Tu sabias que eu preciso desta cabana, e agora como é que eu vou viver? E ali, quando ele se debruça a chorar com a cabeça baixa entre os seus joelhos, ele vai sentir só um toque de uma mão sobre os seus ombros e uma voz ali dizer: homem, aleluia, te alegra, porque nós viemos te resgatar. E ele olha para trás e quando ele vê, é um marinheiro. Ele diz: como assim? Eu estou nessa ilha há tanto tempo, eu não chamei ninguém, eu não fiz nada para ser resgatado, as pessoas já me têm como morto pelo tempo que eu estou aqui. Como assim eu estou sendo resgatado? E o marinheiro vai dizer para ele: porque nós vimos o teu sinal de fumaça. Aleluia. Meu irmão, eu quero te dizer nesta manhã que essa luta que tu está passando, essa perda que tu teve, está subindo como sinal de fumaça para o trono da graça de Deus. Talvez tu pense que tudo já acabou, talvez tu diga: não tem mais jeito, não tem mais solução, eu estou andando e não estou vendo resultado, parece que as coisas não estão acontecendo na minha vida. Eu quero te dizer nesta manhã que Deus está trabalhando em relação, em prol desse sofrimento. Essa fumaça está subindo como sinal de socorro, sinal de alerta. Então te alegra nesta manhã que Deus está mandando providência para a tua vida. Aleluia. Nem tudo que tu está passando é para a tua morte, meu irmão. Nem tudo que te aconteceu é para sofrimento eterno, não. Deus está te preparando para coisas maiores. Deus está mandando te resgatar desse Lodebar. O texto que nós lemos também fala de resgate. Vai falar de um homem chamado Mefibosete. O significado do seu nome significa vergonha. Aleluia. E ele estava em uma terra chamada Lodebar, terra de sequidão, terra do esquecimento,
terra onde nada se prospera. Ele estava lá em Lodebar, esquecido por tudo e por todos. Aleluia. Mas entenda que a história de Mefibosete, ela vai dar início a 20 anos atrás, quando seu pai Jônatas, príncipe do rei Saul, primeiro rei de Israel, junto com seu grande amigo Davi, o homem que foi ungido pelo profeta Samuel a exercer novamente e ser o rei escolhido por Deus. Aleluia. E eles em um diálogo, Davi sendo perseguido agora por seu pai Saul, pai de Jônatas, mas mesmo assim não foi abalada a sua amizade, pelo contrário, essa amizade se fortaleceu mais. Um defendia o outro, aleluia. E Jônatas, sabendo que era questão de tempo para Davi ser levantado rei no lugar de seu pai Jônatas, ele faz um juramento a Davi e pede que Davi jure a ele. Aleluia. E ele diz a Davi: Davi, bem sei que tu serás rei. Eu bem sei, porque nada pode frustrar os planos de Deus. Tudo isso que tu está passando, Davi, vai ser com grande honra que tu serás consagrado e ungido rei de Israel. Mas eu quero te pedir, Davi, quando tu estiveres no trono, tem misericórdia da minha descendência. Davi, cuida dos meus, aqueles que ainda ficarem. Tem misericórdia, Davi, porque eu todavia te digo que também terei misericórdia. E ali eles juraram um pacto e selaram. A Bíblia diz que esses dois homens se amavam muito mais, e nem eram irmãos de sangue. O tempo vai passar, Davi vai se tornar rei de Israel. 20 anos depois, Davi vai unificar todo aquele império, todo aquele governo poderoso. Davi vai estar sentado em seu trono, usufruindo de toda a riqueza, de todo o conforto do seu palácio. E o Espírito Santo de Deus fez Davi lembrar da sua promessa. Aleluia. Tem gente que fez promessas a Deus e não cumpriu até hoje. Tem gente que disse: Deus, se tu abrir uma porta de trabalho para mim, eu vou te adorar, eu vou te servir. Tem gente que disse: Senhor, se tu cuidar, se tu livrar, se tu curar, se tu livrar da morte, eu vou te servir. Mas entenda que os planos de Deus, meu irmão, nem sempre são aquilo que tu quer para o teu coração. Deus vai usar perda para te trazer para Ele, para te mostrar que Ele é o dono da vida e da morte. Deus vai usar perdas na tua vida para você entender que aquilo ficou para trás e agora tu tem que caminhar. Deus está preparando uma nova era, um novo começo para a tua vida, amado. Aleluia. Davi entendeu isso muito depois. Tem gente que fez promessa e ainda não cumpriu, e Deus está esperando que você cumpra o que você prometeu. É por isso que as coisas às vezes não andam, porque você promete e não cumpre. A Bíblia diz: se você fez um voto, cumpra. É mais antes você não fazer voto do que fazer e não cumprir. É por isso que a humanidade está andando a passos largos para a condenação, porque só procura a Deus no momento da aflição e da angústia, do desespero. E Deus não vai mudar os seus planos por causa disso. Ele não vai mudar os seus planos por causa do teu desespero, porque Ele já traçou algo para a tua vida. Aleluia. Eu vou repetir: Ele já preparou o propósito para a tua vida. Não adianta chorar, murmurar, reclamar, se lastimar, se queixar para todo mundo. Não. Deus já preparou tudo aquilo que é para te entregar. Mas é necessário você ter entendimento, despertar e querer mais de Deus. Aleluia. Davi então lembrou. O Espírito Santo tocou em Davi. E Davi então vai atrás de algum servo que ainda possa dar informação sobre alguém, se existe alguém ainda da descendência de Jônatas, pois haviam se passado 20 anos. E ele reúne todos os seus servos, e os seus servos lembram de um outro servo chamado Ziba, a qual foi servo de Saul há 20 anos atrás. E Davi manda chamar Ziba. E Davi pergunta a Ziba: tem alguém ainda vivo da casa de Saul? Alguém ainda da descendência direta de Jônatas, para que eu possa usar de bondade, de misericórdia? Davi tinha uma dívida em família. Davi sabia que tinha que honrar a sua promessa. Então Ziba vai dizer: tem um.
O nome dele é Mefibosete. Ele está em uma terra chamada Lodebar. Ele está na casa de um homem chamado Maqui, filho de Amiel. Aleluia. Mas eu vou logo te dizer, rei, ele é aleijado de ambos os pés. Tem gente que olha para ti, te classifica como um pobre coitado, como um miserável, como um aleijado. Acha que você não tem a menor condição de ser alcançado pela graça que é Cristo. Mas eu te digo nesta manhã, esse que te critica, esse que te condena, ele não te conhece profundamente como Deus te conhece. Aleluia. Ele pode falar mal da tua vida, ele pode te caluniar, te criticar, dizer: esse aí não, esse é um drogado, esse é um viciado, esse é um adúltero, esse é um prostituto, esse é um ladrão. Mas Deus está dizendo para essa pessoa que aponta o dedo para ti: eu conheço o som do coração dele. Aleluia. E eu tenho projeto, eu tenho propósito para a vida dele. É por isso que a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Geralmente, quem está fazendo a vontade de Deus é aqueles que foram tirados da lama, que foram resgatados de Lodebar. São esses, assim como eu e muitos que ainda fazem aquilo que Deus determina na sua palavra, que pregam a palavra com amor, que ensinam, que dão bom testemunho. Esses têm testemunho para contar uma história de vida transformada. Aleluia. E quem nunca praticou o que é engano ou errado, segundo o seu conceito, critica, acha que não é merecedor, acha que Deus nunca vai alcançar aquela pessoa. É aí que tu te engana, meu irmão. Porque Deus opera aonde ninguém vê futuro. Deus, ele inverte em coisas falidas. O diabo não inverte em coisas falidas. O diabo inverte em coisas que têm riqueza, que têm prioridades, propriedades, pessoas que têm condições que ele possa usar para o mal. Mas eu quero te dizer nesta manhã que você que é um projeto falido diante do homem, Deus te olha e olha como o maior projeto do século futuro. Aleluia. O maior projeto do século futuro é você que passa nesta manhã. Você é projeto de Deus, a tua casa, o teu lar, os teus filhos, a obra do teu trabalho. Você é um projeto futuro. Se falaram para ti que tu era um projeto falido, não dá ouvido não, meu irmão. É falido para o homem, para Deus tem sucesso, para Deus tem prosperidade, para Deus tem muita coisa nova para acontecer. Aleluia. Esse não parece ter o teu final. Aleluia. Lembre-se que o sol sempre nasce depois do temporal. Aleluia. Então Davi não deu ouvidos para Ziba quando disse: ele é aleijado de ambos os pés. Davi disse: eu não quero saber, vai buscar ele onde ele está. Deus manda você buscar você na lama, meu irmão. Manda te buscar você na boca de fumo. Manda te buscar você nos prostíbulos da vida. Aleluia. Nas rodadas de bebida, é lá que Deus manda buscar, meu irmão. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Foi para esses que Jesus veio. Glória a Deus. Então Ziba obedece e vai buscar Mefibosete. Só que entenda que quando Ziba chega e fala para Mefibosete: Mefibosete, o rei mandou te buscar, o rei está te chamando. Para mim, para você, soaria como resgate, sim ou não? Claro, eu estou na pior fase da minha vida. E se uma autoridade manda me buscar, para mim soaria como o maior resgate da minha vida. Mas não foi o que aconteceu para Mefibosete. Mefibosete se entristeceu profundamente, sabe por quê? Porque para ele seria a sua pena de morte. Eu te explico por quê. Porque a Bíblia diz que quando Davi ganhou Jerusalém, a antiga Jebus, ele disse na sua palavra: aqui não entra aleijado, aqui é a minha cidade, não entra aleijado nem cego. Então já tinha esse problema dele não entrar e escapar com vida. E o segundo problema qual era? Ele era descendente real. Ele era o único descendente que poderia reivindicar o trono de Davi, porque Davi não era da linhagem de Saul, mas Jonatas sim, e Mefibosete também. Segundo a tradição, a cultura hierárquica, quem deveria ser rei era Mefibosete. Então um rei ditador,
teria que eliminar todos os seus oponentes, todos aqueles que eram opressores, todos aqueles que poderiam tomar o trono do rei. Então Mefibosete disse: estou morto, o rei vai mandar me matar. Não sei porquê, porque aqui praticamente eu vivo como morto, como Zé Ninguém, ninguém lembra de mim, ninguém está preocupado com a minha vida. Aí o rei quer mandar me buscar para quê? E Ziba ali se aproveita e amedronta mais ainda Mefibosete. Mas ele vai, ele obedece, porque ninguém poderia rejeitar o chamado de um rei, a maior autoridade. Ninguém poderia renunciar quando o rei convocava. Todos tinham que ir com vontade ou sem vontade. Tinham que estar na presença do rei. E a Bíblia é muito clara, vai dizer que Mefibosete se prostra diante dos pés de Davi. Ele se joga com o rosto por terra. Ele se humilha na presença do rei Davi. Glória a Deus. Ele vai dizer para Davi: Davi, eu sou um cão morto. Eu não sou ameaça para ti não, rei. Me deixa lá em Lodebar. Tem gente que está acostumado a viver na podridão. Tem gente que prefere ser um projeto falido do que ser um projeto futuro, um projeto próspero por Deus. Tem gente que prefere viver no esquecimento, porque aqui eu estou bom, aqui eu estou bem. Não, meu irmão, você não está bem. É que o diabo já colocou no teu coração que a melhor coisa que você tem que viver é dessa maneira, que ninguém precisa de ti, que você não pode fazer diferença em nada. É isso que ele coloca na tua mente, no teu coração, para você continuar envolvido nas bebidas, nas drogas e tudo aquilo que te afasta de Deus. O diabo, ele é sujo, ele trabalha na mente do homem, te convencendo que você não tem a menor condição de Deus se voltar para ti e te olhar com amor, com carinho, com misericórdia. Mefibosete disse: deixa eu lá, rei, deixa eu morrer lá. Eu estou bem com meus vizinhos. Era a escória da sociedade que morava em Lodebar, meu amado, minha amada. Eram cegos, aleijados como ele, leprosos, prostitutas, ladrões, homens de má índole. Essa era a população de Lodebar. E Mefibosete estava lá. Ele se conformava com aquilo, ele já aceitava aquela realidade. Mas quando você olha para o céu, aleluia, e olha para os montes e pergunta: de onde virá o meu socorro? Aleluia, Deus te responde: o teu socorro sou eu, meu amado. O teu socorro sou eu, minha amada. Eu já te disse que o meu projeto, ele não pode mudar na tua vida, mesmo que eu tenha que te tirar algo que aí é muito importante para ti, que muitas das vezes é importante, mas você não valorizou quando estava perto. Você só vai valorizar quando perde. É aí que Deus vai te agarrar, meu irmão. É aí que Deus vai te dizer: agora eu vou mudar a tua história, agora eu vou mudar a tua vida, agora eu vou te dizer que eu sou Deus, e que eu te sustento, e que eu te guardo, e que eu renovo todas as coisas. Aleluia. Mas Davi vai olhar para Mefibosete, ele ali prostrado, chorando, pedindo misericórdia, clemência: não me mata, rei. Davi vai dizer: Mefibosete. Davi chamou ele pelo nome. Deus, ele te chama pelo teu nome, meu irmão. Ele não te chama fulano, ei, é drogado, é viciado, não. Ele te chama pelo teu nome, porque ele te conhece. Ele sabe quem tu és, ele sabe por que tu chegou nesse fundo do poço. Ele nunca vai te chamar: ei, drogado, ei, viciado, ei, adúltero. Não, ele vai te chamar pelo teu nome, porque ele é Deus, porque ele te gerou e ele te conhece. A Bíblia diz que antes que tu fosse gerado no útero da tua mãe, ele já te gerou no espírito dele. Aleluia. E Davi chama Mefibosete, e ele fala: eis aqui o teu servo, Senhor. E Davi vai dizer para ele: não temas, Mefibosete. Você já pensou nisso? Quando Deus te chamar pelo teu nome, amado, e tu ouvir aquela voz e temer, porque a voz de Deus, meu irmão, quando ela vem em nossos ouvidos, ninguém consegue ficar na posição de pé. No mínimo que nós temos que fazer é nos humilharmos na sua presença. Era assim que estava Mefibosete, se humilhando. E Davi diz para ele: não temas. Eu não estou aqui para te condenar. Eu não estou aqui para te matar. Não, eu não estou aqui para trazer um ponto final na tua vida negativo. Aquilo que para o homem é final, para mim é só o começo.
Eu vou repetir aquilo que disseram para ti, acabou. Deus está dizendo, é agora que eu vou começar. Aleluia. Quando dizem para ti, esse aí está morto, entenda que mesmo que morra, ele pode ressuscitar. Porque ele ressuscitou um homem chamado Lázaro, que 4 dias já estava sepultado. Mas Jesus disse, tira a pedra, aleluia, tira a